Mário, você está com o microfone desligado, Mário. Vamos lá. Frente Parlamentar Ambientalista, boa noite para todo mundo. Essa frente que está aí toda quarta-feira com você, trazendo as políticas públicas de Brasília com relação a praticamente todos os temas que acontecem no nosso Congresso Nacional, com a frente dos deputados e com a frente também do Senado. Aqui a gente junta os dois pontos para que você, das organizações não governamentais, você que é o cidadão possa interagir e trabalhar com a gente. Lembrando que essa é uma frente parlamentar que tem sociedade civil e tem aí também os parlamentares e a gente trazendo esses temas juntos. Nós vamos estar com você em todos os Facebooks, não só o de Brasília, mas também das outras 19 frentes parlamentares ambientalistas estaduais e a Frente Parlamentar Ambientalista dos Vereadores do Brasil. Estamos lá no YouTube, estamos no LinkedIn, nós estamos também firmes com o pessoal do Insta. Então, todos os canais, um pouco de Frente Parlamentar Ambientalista. E no site, você vai ver a gente, frenteambientalista.com.br. Todo esse trabalho está sendo transmitido para que a gente possa registrar temas como esse, de grande importância, como a PEC 309, que nós vamos debater hoje com relação à questão dos resíduos sólidos. Uma das grandes lutas e grande marca da Frente Parlamentar Ambientalista nesse tema. Bom, então vamos lá, dando início a mais essa nossa atividade. Rodrigo, estou te convidando para depois você ir apresentando o pessoal, os nossos parlamentares, o Camilo Capiberibe, da Frente, e o Carlos Gomes, que é uma das grandes conquistas aí do meio ambiente que a gente tem de parceiro desde a primeira hora, trabalhando esse tema também. Então, Rodrigo, a bola está com você. Vamos lá. Obrigado, Mário. Boa noite a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Quero agradecer muito aos meus colegas, o deputado Camilo Capiberibe e o deputado Carlos Gomes. Nós estamos tratando hoje de um assunto muito relevante, que é a questão dos catadores e catadoras, das cooperativas de reciclagem e, especificamente, da PEC 309 de 2013. Nós temos que garantir os direitos daqueles que trabalham tanto nas cidades, prestando serviços ambientais a todos nós. Já era para a gente ter, inclusive, ter aprovado a inclusão dos catadores e catadoras como grupo prioritário na vacinação. Né? Esse pessoal que está aí recolhendo nossos resíduos, separando nossos resíduos, prestando um serviço tão importante, acabam ficando relegados a um segundo plano. Hoje nós teremos no debate o Telines, que é da Conatrec, o Alex, da OCB, o Guilherme, do SEBRAE, e a Aline, que é do movimento de catadores e catadoras do DF. Nós vamos ter também o deputado Carlos Gomes, que atua nessa área, que é um especialista no setor, que está por dentro de tudo que está rolando. E a questão da PEC, que é hoje talvez uma das grandes batalhas do movimento de catadores e catadoras, que diz respeito aos direitos previdenciários deles. Então, Mário, para mim é uma satisfação enorme. Vamos estar ouvindo agora o deputado Camilo Capiberibe, logo em seguida passando para o deputado Carlos Gomes, que vai poder explicar isso um pouquinho melhor. Acho que temos um desafio enorme. Né? O Brasil trata muito agora da questão do fim dos lixões, mas olhando com um olhar muito, muito acurado para os aterros sanitários, enquanto a gente deveria estar olhando para a segregação na fonte, quando a gente deveria estar olhando, na verdade, do ponto de vista de garantir a estrutura para que os catadores e catadoras possam trabalhar. Então, acho que nós temos um grande desafio pela frente. Vamos agora começar a ouvir as pessoas. Quero mandar um abraço a todas as pessoas do Brasil que estão aí nos acompanhando. A gente tem tido recorde de visualização nas nossas lives e acho que é muito fruto da necessidade das pessoas de poderem avançar no que diz respeito à sustentabilidade nesse período tão ruim que a gente vem passando. Né? Não vejo a hora da gente poder se reencontrar, que a gente possa nos abraçar, que a gente possa nos encontrar pessoalmente novamente. Então, vamos ouvir agora o deputado Camilo Capiberibe, depois o deputado Carlos Gomes, e depois a gente segue com os debatedores, né, com o Telines, com o Alex, com o Guilherme e com a Aline. Então, era isso, Mário. Muito obrigado a todos vocês, obrigado à equipe de apoio, Lídia, Isabel, Carla, que estão aí sempre nos ajudando.
poucos conseguem valorizar e reconhecer o trabalho. Eu costumo dizer, são trabalhadores que, aos olhos de muitos governantes, até da própria sociedade, invisível, mas eles estão ali, no seu anonimato, na sua cooperativa, trabalhando, produzindo, levando o seu pão de cada dia com dignidade para a mesa das suas famílias. Digo isso porque eu jamais vou esconder e omitir a minha história. A minha primeira atividade econômica foi, de fato, como um saquinho de ráfia na mão, indo nos lixos e monturos e lixões, procurando material reciclável. Isso ia de vidro, ferro, lata. Na época, muito osso, eu vendi muito osso também, para poder dali extrair os recursos para pagar desde o meu material escolar, um sapato. Eu sempre digo, na época eram os conga, os quichute, o mais rico comprava quichute, né, isso? E o que não ganhava tanto comprava uns conguinhos para ir para o colégio, que me ajudava bastante. Então, é importante, sim, nós reagruparmos as nossas forças, Mário, Rodrigo, Aline, juntar, e aí vai da indústria aos catadores, juntar todas as forças para nós mobilizarmos a Câmara e fazer com que um requerimento, não precisa ser o último, que foi meu, 1601 de 19, que um requerimento de urgência possa ser votado e que esta matéria venha, de fato, para a ordem do dia. Porque isso é justiça, é promover justiça tributária para aqueles que há anos têm feito a sua contribuição, não só no aspecto ambiental, como também social e econômico do nosso país. E já aproveitando, Mário, eu só quero também pedir que nós possamos fazer uma mobilização para que possamos aprovar o projeto de incentivo à lei de reciclagem, que está na Comissão do Meio Ambiente no Senado. Já tive uma conversa com o presidente Pacheco para que ele pudesse buscar acordo com os líderes, pautasse esse projeto para que nós pudéssemos colocar recursos, dinheiro, direto, injetar direto naqueles que mais precisam para aquisição de galpão, de maquinário, de equipamentos, para transformar essas matérias em outros produtos, agregar valor e aumentar a renda daqueles que estão ali labutando, trabalhando, e hoje que muitos se limitam a triar, prensar e vender. Nós precisamos fazer mais do que prensar, transformar e talvez até injetar, e assim estar inserido numa cadeia mais completa, fazendo surgir novos modelos, e aí o Sebrae vai ser muito importante para auxiliar, dar o treinamento e transformar as cooperativas em pequenas e mini indústrias, e assim nós vamos dar a dignidade tanto que merecida. Então, parabéns a todos, muito obrigado por me convidar, e me desculpem me estender, mas falar de reciclagem para mim é falar do meu DNA. É de coração essa história, eu conheço, eu já tive muitas vezes a honra de estar junto, tendo essa conversa e me emocionar com todas essas histórias. E lembrando que essas pequenas indústrias podem resolver também aquela questão da logística reversa. Por exemplo, o PET não tem sentido só em São Paulo e em Pernambuco, a gente podia estar em mais lugares, né? Isso ajudaria os catadores, ajudaria a gente a ter um trabalho muito mais profundo. Mas eu sou aqui só um cara entusiasta desse tema, a gente batalhou muito para conseguir a lei, né, dos resíduos sólidos, mas vou chamar agora a turma que está ali com a mão na massa, que está fazendo acontecer isso no Brasil. E vou começar com o Telines. Telines, você pode dar um oi para a gente aí, contando um pouco dessa tua experiência e como é que a gente pode contribuir, não só na história da PET, mas para que esse movimento conquiste o Brasil, conquiste a sociedade, principalmente agora em termos de que a gente está vivendo dessa Covid, que está arrasando esse país em todas as suas economias, e principalmente aqueles que estão cada vez mais, vamos dizer assim, precisando, né, das pessoas juntos, reconhecendo esse trabalho e fazendo justiça social, como a gente está contando com essa história da PEC. Vamos lá, Telines. Bem-vindo aqui à turma, você que tem um baita currículo aí de história, já de anos passados, também de atividade. Conta para a gente um pouco disso. Boa noite a todos e todas, é um prazer, muito obrigado pelo convite. Eu estou presidente da Rede Sul e da Conatrec,
A Conatrec é a Confederação Nacional de Cooperativas de Trabalho e Produção de Recicláveis, que nasceu com um sonho de... É uma cooperativa de terceiro grau, né? E nasceu com um sonho de 3 presidentes de cooperativas de segundo grau, de tentar compartilhar o aprendizado que nós, esses anos todos, deu para a gente. E a gente queria e quer fortalecer todas as cooperativas do Brasil. A Conatrec, ela tem seus principais objetivos, né? A opção formal, técnica, profissional e completamente apartidária, buscando sempre o fortalecimento de todas as cooperativas de reciclagem do Brasil. Sem querer me estender muito, na visita que o deputado Carlos Gomes fez aqui na cooperativa, a gente teve a honra de poder ouvir dele, né, tudo aquilo que ele sonha e tudo aquilo que ele vislumbra para a nossa classe, para a nossa categoria. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir juntos, né, transformar a vida desses cidadãos, desses profissionais da reciclagem. A Conatrec, ela tem um dos seus principais objetivos é a intercooperação, que é poder unir todos os segmentos de cooperativa, trazer os exemplos que a gente tem, e a gente sabe, tem aí um especialista da OCB, que a gente tem um histórico muito antigo de cooperativas, né? Mas o segmento de cooperativas de catadores ainda é muito jovem, e talvez a gente precisa, junto, construir produtos para que a gente possa cada vez mais profissionalizar os nossos cooperados inseridos nas cooperativas de catadores. A Conatrec tem em seu objetivo ser referência no desenvolvimento de políticas públicas e privadas, qualificar as cooperativas, principalmente na parte de gestão administrativa, produtiva, logística, contábil e a saúde e segurança do trabalho. Quando a gente fala de saúde e segurança do trabalho, a gente também lamentamos muito não termos sido incluídos no grupo prioritário para tomar essa vacina, porque nós estamos na linha de frente, nós fazemos um trabalho essencial. Bom, e assim, né, ser reconhecida e ver nossas cooperativas singulares serem contratadas pelo serviço ambiental que nós prestamos para a municipalidade, com a devida remuneração e a inclusão social de verdade. Queremos ser uma voz para construir e representar as cooperativas de reciclagem, defendendo uma gestão mais profissional. O principal tema que a gente tem ouvido nesses debates que nós estamos fazendo, a Conatrec ela tem hoje 65 cooperativas, são mais de 2.000 sócios cooperados e tem uma produtividade de aproximadamente 4.000 toneladas por mês. Tá? E o principal tema que a gente tem ouvido nos debates são justamente a contribuição da Seguridade Social, do INSS. Nós queríamos trazer essa pauta e por isso eu me sinto muito honrado de poder estar aqui representando os catadores, porque a gente precisa ter uma atribuição mais justa, né, e adequada à nossa realidade. Vou dar um exemplo para vocês. O catador individual, hoje, ele não recolhe Previdência Social. Ele trabalha de forma informal, de maneira informal. Mas a gente precisa fazer alguma coisa para que esse catador também seja contemplado com a Seguridade Social, transformá-los, quem sabe, em micros empreendedores individuais. A gente tem o catador que tem o MEI, ele recolhe um valor fixo, algo em torno aí de R$ 54, aproximadamente. Já o catador sócio-cooperado, que está inserido dentro das cooperativas de reciclagem, eles recolhem 20% da sua produtividade. A cada R$ 1.000 que ele produz, 200 é para pagar de INSS. Isso acaba transformando as cooperativas, deixando elas de forma irregular, porque o líder da cooperativa não é por maldade. O líder acaba optando, meu Deus, eu vou dar o dinheiro para esse catador sustentar a sua família, se eu recolher o INSS, vai faltar o alimento, vai faltar uma conta para pagar.
Então, muitas das vezes, as lideranças acabam optando por deixar a cooperativa irregular, por não recolher esse INSS, e isso acaba prejudicando a cooperativa, CNPJ, e os cooperados, principalmente, né? Esse valor recolhido impacta muito, mas muito mesmo no orçamento familiar. Estamos falando de um valor significativo para a nossa categoria. Esse valor iria melhorar e muito a qualidade de vida desses trabalhadores. Faz uma diferença danada. Hoje, que a gente está retomando as atividades, está faltando insumo no mercado, eu nunca vi o preço dos resíduos tão alto. O preço médio das cooperativas subiu enormemente. Mas, infelizmente, devido à contribuição do INSS, esses cooperados acabam deixando... O cooperado ganha R$1.000, desconta R$200, R$2.400. Fica uma boa parte, né? 1/5 do que ele ganha é de contribuição social. E o desafio da Conatrec é fazer um tratamento para que os cooperados possam recolher como um segurado especial, que seria um percentual muito menor sobre a sua produtividade. No projeto de lei, ele seria equiparado ao produtor rural, ao pescador artesanal, que hoje recolhe em torno de 2,3%, 2,5% de sua produtividade. A Conatrec vem, através de várias parcerias, buscando melhorar a qualidade de vida dos seus associados, dos cooperados, enfim, dos cooperados catadores de todo o país. A gente quer, com o apoio de vocês, acelerar a emancipação econômica e a geração de trabalho e renda dos nossos catadores. A gente quer acabar com essa invisibilidade, né, que os catadores não são vistos, né, e trazer essa profissão, dar dignidade para as pessoas que antes eram excluídas da sociedade. Eu tenho certeza que, com o apoio de vocês, a gente vai conseguir transformar a vida de muitas pessoas. O nosso lema, né, não é só reciclar o lixo, o nosso lema principal é reciclar vidas. Boa noite a todos aí. Muito obrigado pelo convite, viu? Mais uma vez. Celines, fica aí porque já está chovendo gente falando aqui com a gente. Depois eu vou gostar dos comentários de vocês. Camilo, Carlos Gomes, se vocês quiserem depois fazer uma conversa antes da gente passar, alguma intervenção, estão liberados para chamarem. Na sequência, agora a gente vai ter o Alex, da OCB, Organização das Cooperativas do Brasil. Alex, nós estávamos falando aqui com o Tenines de cooperativa, como é que vocês veem esse movimento? Como é que tem sido a participação da OCB nessa jornada que a gente está fazendo tão longa aí para regularizar a situação dos catadores? Perfeito, Mário. Obrigado pela oportunidade. Gostaria de convidar a todos que estão expondo, aos parlamentares, dizer ao deputado Capiberibe, se precisar de apoio lá no Amapá, nós temos a nossa unidade do Sistema OCB que está disponível lá no Amapá para poder auxiliar nesse processo de organização. Só para dizer, nós somos a Organização das Cooperativas Brasileiras, estamos presentes em todas as unidades da Federação e aqui no Distrito Federal. Somos a entidade de representação do cooperativismo e há diversas outras cooperativas que não estão no sistema, mas isso não é o caso. A gente está para poder dar apoio, orientar, dar toda a assessoria, fazer a representação política e institucional dos catadores. Há no sistema OCB atualmente cerca de 5.600 cooperativas de todos os segmentos econômicos, que somam aí quase 15 milhões de cooperados e representam quase 500 mil de funcionários. O que eu vou tentar trazer aqui um pouco, é dar um pouco da visão do panorama dessas cooperativas no Brasil e desafios para além da PEC. Eu sei que a discussão está em torno da Previdência e é o foco central, mas trazer alguns outros elementos que dificultam essa dignidade do trabalho dos próprios catadores para a gente refletir em cima deles. Peço licença para compartilhar uma tela, se for o caso, mas legal. Tem essa possibilidade? Vamos ver. Vamos ver sim. Se tem. São poucas
para a gente poder falar, mas é bom a gente reforçar algumas questões, né? Vocês já colocaram muito bem o papel das cooperativas na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Foi uma conquista gigantesca, é muito fundamental o marco legal para apoiar e orientar, dar toda a assessoria às próprias cooperativas. A realidade ainda da coleta seletiva e a participação das cooperativas na coleta seletiva ainda é um desafio gigantesco para o Brasil. Somente 38% dos municípios brasileiros dispõem de alguma forma de coleta seletiva, segundo o dado do SNIS. Isso chega a soar para a gente um pouco vergonhoso, para a gente enquanto sociedade, no sentido de a gente não estar dando a destinação adequada aos nossos resíduos, né? O que a gente faz? Não tem outro planeta para jogar fora um determinado resíduo. Então, é um pouco vergonhoso para a gente ainda não ter uma destinação adequada dos nossos resíduos sólidos. E desses municípios que fazem a coleta seletiva, somente 994 desses contratam cooperativas. Ainda é pouco a contratação. E há, na própria instrumento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a priorização da transferência de recursos da União aos municípios que implementarem a coleta seletiva com a participação de cooperativas. Aí um instrumento legal, interessante para a gente fazer avançar e refletir ainda mais essa questão. E são 1.480 cooperativas à época, cooperativas e associações que eram contratadas por esses municípios, representando aí 31.500 catadores. A gente sabe que esse valor é pouco aqui, as estimativas giram em torno de 400 a 600 mil pessoas, talvez esse valor seja um pouco bem maior, considerando o momento de crise que a gente está vivendo, a pandemia, o desemprego, a informalidade, então pode passar, às vezes, de 1 milhão esse número de catadores que estão dependendo da atividade de catação. E as cooperativas, de certa forma, estavam mais concentradas na região sudeste, na região sul, depois centro-oeste, norte e o próprio nordeste também, em termos de concentração, essas próprias cooperativas. E aqui tem um mapa só para a gente visualizar, com base no anuário da reciclagem, um pouco dessa dimensão e a concentração dessas cooperativas. Esse mapa, vocês podem ver em figuras, nesses pontos mais amarelinhos, significa a concentração de cooperativas. E a gente vê uma grande concentração no eixo sul-sudeste de cooperativas e, inclusive, a própria volume de cooperados por 100 mil habitantes. Então, mostra a concentração. No Nordeste também a gente tem uma parcela significativa e as cooperativas, elas são fundamentais para a coleta seletiva, mas não só para isso também, né? Como que a gente viabiliza atualmente logística reversa se a gente não vai ter as cooperativas para poder fazer, e é parte importante nessa cadeia de operação para a gente ter uma logística reversa no país. E para avançar um pouco em termos de discussão, em termos de renda, é importante a gente ter em mente também que antes da pandemia, em 2019, um levantamento que a pesquisa trouxe, mostra que os catadores, de certa forma, teve uma renda anterior à pandemia entre meio salário e um salário. 43,72% recebiam entre meio e um salário. E entre 1 e 2 salários eram 42,99%, menos 10,56% recebiam menos de meio salário mínimo. Só para a gente ver, né, 18% deles recebiam mais de 2 salários mínimos. E tem uma parcela, 2,55%, que sequer sabem qual foi o valor, não está informado de fato qual é a remuneração. E como que está essa situação depois da pandemia, né? Como que a pandemia asseverou, já que a gente teve interrupção da coleta seletiva, contratos foram suspensos com o poder público, e isso trouxe consequências para a renda dos próprios catadores. Um levantamento da pesquisa Ciclosoft de 2020, com 545 organizações, mostrou que quase 60% dessas organizações teve a renda dos catadores diminuída, mesmo que, conforme o Telinos colocou agora há pouco, né, que o preço tem aumentado um pouco, mas o volume de resíduo, aquilo que está chegando de fato nos galpões para triagem, para coleta, para todo o processo que envolve ali, houve essa diminuição. Então, 12,48% disseram que aumentou, 20% disseram que não alterou, e não souberam informar, foram 8,8%. E a gente, no próprio sistema OCB,
trouxe um levantamento com as nossas cooperativas dos principais desafios que afetam essas organizações. O primeiro é o acesso ao mercado, o acesso ao resíduo, ao crédito é um outro desafio, a profissionalização da gestão, a própria sustentabilidade financeira dessas organizações, a coleta seletiva, que muitos reclamam que não é uma coleta seletiva, e a própria conscientização da população, e aqui o papel da educação ambiental é fundamental nesse sentido, o recebimento de material de qualidade, a geração de renda, a própria remuneração pela prestação de serviço de coleta seletiva. Elas não querem ter como se fosse um assistencialismo do município em relação a isso. Elas querem ser remuneradas pelo serviço que prestam de coleta seletiva, não é receber um bônus, falar, trabalha aqui no meu galpão, eu te dou a alimentação, te dou um voucher. Não, eu quero ser contratado e ser pago pelo serviço de coleta seletiva que eu pago. A própria logística reversa é um debate super importante e que ainda não avançou na medida que precisa. As cooperativas são fundamentais nesse processo, além de um processo educativo dos próprios cooperados, a assessoria especializada, a tributação é um outro problema também, e a própria comercialização em rede. Esses são os principais desafios das próprias organizações, e com a pandemia esses desafios ainda foram mais asseverados, né? Que desafios a gente percebe nesse processo como um todo, né? E pensando no perfil desses trabalhadores, né? Estima-se aí entre 400 a 600 mil catadores, 55% deles, com base em levantamento, são mulheres e 45% são homens, são um público que às vezes tem uma idade um pouco mais avançada, tem algumas comorbidades em função da má qualidade de vida, o acesso à alimentação, à saúde, a orientações de saúde como um todo. Então, já tem a pandemia, já asseverou um pouco mais esses problemas que enfrentam. Então, mostra ainda mais a necessidade da gente ter, em função do trabalho deles, que são desgastantes, são penosos, que têm uma intensificação muito grande, de pensar cada vez mais a aposentadoria deles. São expostos à insalubridade, à exaustão física, a acidentes de trabalho, a própria contaminações. E com a pandemia, a gente percebe um medo do contágio aumentou, ansiedade também aumentou desses trabalhadores, porque eu tenho comorbidades e eu tenho medo do resíduo que vai chegar aqui estar contaminado. O estresse pela dificuldade financeira, como a gente viu, a renda caiu e eles já recebem pouco. Como é que eu vou pagar a minha conta? E agora, sem uma perspectiva de um auxílio emergencial com valor um pouco mais reduzido, isso tende a dificultar ainda mais a sobrevivência e a qualidade de vida desses trabalhadores, e já aponta ainda um consumo de álcool e a própria depressão em algum desses trabalhadores, e mostra que a gente precisa ter um sistema de seguridade que contemple e que dê essa condição desses trabalhadores terem uma qualidade de vida melhor e poder ter uma dignidade maior no seu trabalho, para que a gente rompa com toda a invisibilidade, a estigmação social deles e o próprio preconceito que eles têm na sociedade. Então, são essas as nossas considerações, dizer que o Sistema OCB apoia a iniciativa, fica à disposição para trabalhar na sustentação, viabilidade, organização dessas cooperativas e também na defesa e na pauta dos interesses dessas organizações. É isso, obrigado, gente. Bom, Alex, muito bom. Os números eles dizem por si só, né? Impressionante que momento esse que a gente tem para trabalhar. Você pode fechar a sua apresentação. E você quer comentar, Carlos Gomes, um pouco desses números? Eu fiquei impressionado, não tinha ideia desses números, e Camila depois na sequência. Quer comentar? Um minuto para nós aí. Ô, Mário, assim, só mesmo ratificar que é um quadro muito fidedigno à realidade, principalmente a questão daquela colocação que foi feita sobre as condições de trabalho, em que muitos deles não têm as condições esteiras na altura ergométrica para desempenhar as suas funções, e muitos deles nem esteira têm, tem que estar puxando material dentro das gaiolas e trabalhando em esteiras fixas que não são automatizadas. Então, realmente, nós precisamos avançar nessa pauta. Eu quero dizer que eu só estou acompanhando e realmente é o quadro exato. Legal. Camilo, você quer comentar alguma coisa? Eu queria, justamente a apresentação do Alex mostrou como você olhando para o centro do país, né, sul, sudeste, você tem ali uma concentração de organização de
dos catadores em cooperativa, e quando você vai partindo para o norte, como isso vai escasseando. Isso mostra assim, a tarefa de inclusão do norte do país, porque a taxa de cooperativismo dessas regiões é muito pequena, é a menor que tem aí, assim, foi impressionante isso, que já era uma informação que saltava aos olhos, porque se você tiver organizado em uma cooperativa, já não é simples a sua tarefa, nós vimos aí pelos rendimentos que eles ganham. Imagina no lugar onde você trabalha de maneira individual, sem a condição mínima de fazer e sem local de armazenamento. A situação lá é essa. Se você não vender o que você recolheu no mesmo dia, aí você não tem como armazenar para o dia seguinte, você termina vendendo a um preço muito mais baixo, ganhando menos, sendo mais explorado. Vamos falar um português claro. Então, isso fica bem... E fazer cooperativismo não é uma tarefa simples. O Alex Macedo, que é o presidente da OCB, as experiências mostram que assim é um aprendizado, e não é uma tarefa simples, mas eu acho que vai ser necessário um empenho muito grande para a gente sair do zero que a gente está lá, para botar um pontinho ali no Amapá e em Roraima. Eu reparei, Amapá e Roraima não tem nada, Acre ainda tem, Pará tem ali nos outros estados, mas Amapá e Roraima a gente está no zero. Tem que avançar. É incrível, né, Camilo? Porque também tem uma coisa, você vê o oeste do Paraná, um pouco também em Curitiba, como tem muita... A cultura que tem dessa região de cooperativismo é forte, né? A gente vê um pouco disso em Santa Catarina, ou quando vai para o Mato Grosso, essa cultura que se deslocou para lá. Mas, Alex, é um grande desafio mesmo. A gente tem que ter a organização das cooperativas trazendo isso. Diga, Carlos. Só uma observação, eu estive em cima da fala do deputado Camilo, eu estive em Manaus, estive em Belém, não fui lá para o Amapá, não subi um pouco mais. Mas a grande dificuldade, deputado Camilo, é porque as indústrias elas estão centralizadas no centro-sul, sudeste. E, com isso, o transporte, os catadores cooperativados do norte, extremo norte, fica quase que inviável eles juntarem e vender, porque o seu lucro vai quase todo no frete. É um frete muito caro para atravessar tudo isso, e tem mais. Infelizmente, ainda tem a DIFAL, tem imposto de fronteira, porque existe uma guerra fiscal de alíquotas de ICMS. Cada estado pratica uma coisa, tem estado que incentiva, reduz a alíquota de ICMS, tem estado que cobra mais. Então, quando eu jogo em cima do caminhão e levo esse material para trabalhar no São Paulo, Rio, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, é um frete muito caro, então sobra muito pouco para quem junta. Então, nós precisamos transformar as cooperativas em indústrias, que vai de segregar, transformar e injetar, porque aí nós vamos movimentar a nossa economia regional. O ciclo vai gerar ali mesmo, regionalmente. Não precisa deslocar esse material para o centro-sul, ele vai ser transformado aí. Então, nós precisamos desse recurso para injetar nas cooperativas, nessas indústrias de transformação, e aí principalmente as cooperativas, para que esse recurso fique aí regionalmente no nosso país, na nossa cidade. É isso aí. Bom, então vamos ouvir o Sebrae, que também tem uma história muito boa de promover esse tipo de trabalho, tem sempre aí uma informação muito importante para todos nós. Guilherme, você quer contar um pouco como é que está esse nosso trabalho? Boa noite a todos. Obrigado, Mário Mantovani, pela oportunidade de estar conversando. Agradecer a insistência e o trabalho do meu xará, o Guilherme Santos Campos, por ter nos colocado aqui, né, nesse debate. O Guilherme, que é o especialista aqui em São Paulo, nessa área de cooperativismo. Queria destacar a qualidade dos parlamentares que aqui estão representando a Frente Parlamentar Ambientalista. Deputado Camilo Capiberibe, ex-governador, ex-deputado estadual, com muita história, com muita consistência e muito conteúdo, formado pela nossa PUC lá de Campinas. Está com cara de ser pontepretano, mas aí vamos o nosso querido baiano Carlos Gomes, eleito pelo estado do Rio Grande do Sul, baiano de saúde, não é isso? Isso, é um baiúcho, né? Sou baiúcho. Baiúcho, é isso aí. E que, com a história de vida, com a sua experiência, com tudo aquilo que adquiriu ao longo de toda a sua trajetória, traz essa experiência para dentro do Congresso Nacional, debatendo esse tema
da reciclagem, da coleta de materiais dos resíduos sólidos. E o coordenador da frente, que é o deputado Rodrigo Agostinho, também com muita experiência, ex-prefeito da nossa querida Bauru, terra do noroeste de Bauru, nosso querido Norusca, sede dos Correios do interior do estado de São Paulo, também com a sua experiência pode contribuir muito. E as pessoas que estão diretamente ligadas no assunto. O Terines, que já nos falou, mostrando um pouco da realidade, o Alex, que nos trouxe uma visão mais nacional de como como estão distribuídas as cooperativas de reciclagem pelo país, e a Aline, que nós vamos ouvir aí do Distrito Federal. Nós estamos no SEBRAE. Eu tive a oportunidade de ser parlamentar, enquanto parlamentar, atuado muito na frente parlamentar da micro e pequena empresa, frente parlamentar mista. Tive a oportunidade, inclusive, de ser presidente da frente, antecedendo o atual presidente, que é o senador Jorginho Melo. Meu amigo, conhece muito. E, dentro da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, já foi abordado esse assunto e parte do problema foi resolvido. O catador individual pode ser enquadrado dentro do MEI. E dentro do MEI, pagando a sua contribuição de R$ 56,00, ele está coberto pela Seguridade Social. É um grande ganho isso. Mas todos que estão aqui nessa conversa sabem, esse trabalhador sozinho não vai conseguir fazer o rendimento. Para poder fazer com que o assunto de reciclagem se torne economicamente interessante, viável, tem que ser através das cooperativas. E quando ele vira um cooperado, essa contribuição vai para 20%. É impensável, é inviável, é impossível. O mérito da PEC está mais do que justificado. Vão brigar pelos 2,3, enquadrar e deixá-los todos equiparados a trabalhador rural e ao pescador. Esse mérito ninguém discute, todo mundo está a favor. Mas tem muito mais para fazer nessa questão da reciclagem de materiais de resíduos sólidos. Muito mais, e o SEBRAE, aqui em São Paulo, está com um plano diretamente focado nesse assunto. Quando nós chegamos ao SEBRAE, levamos essa tese da reciclagem de materiais, dos resíduos sólidos, foi abarcada pela diretoria. O Guilherme meu xará, nos está dando toda a sustentação para que isso aconteça. E temos no estado de São Paulo o consórcio empreendedor, juntamente com o SEBRAE, para poder ajudar a viabilizar as cooperativas, principalmente dos produtores rurais e dos recicladores de resíduos sólidos. É um grande programa do SEBRAE esse. E vem para ajudar mesmo, para valer. Sempre em parceria com as prefeituras, que é o poder executivo mais próximo das pessoas. E através das prefeituras, principalmente no interior do estado, através dos consórcios, viabilizar o negócio da reciclagem. O negócio da reciclagem é muito grande. Nós temos que ter a cabeça e a estratégia para poder chegar lá, conseguir, através desse exército que está na rua, esse exército de catadores e catadoras que trabalham em condições deploráveis, na imensa maioria dos locais. Existem honrosas exceções, mas a regra é muito ruim. Tem prefeitura que acha que dá um galpão e uma caminhonete velha já resolveu o problema. Resolveu o problema dos catadores da reciclagem no meu município. Não resolveu. Dá para ser feito muita coisa. E como o deputado Carlos Gomes abordou, a questão da cadeia de comercialização desses produtos. Quanto não se tiver também pensado o como chegar com esse produto com um valor maior na ponta e dê uma rentabilidade maior para o catador, fica difícil. Agregar valor e ter uma produção local é o sonho de todos. É o meu sonho, deputado Carlos Gomes. Tem o meu sonho e a participação do SEBRAE para que isso aconteça. Mas nós sabemos que, primeiro, temos que estar organizados naquilo que nós temos hoje, que é o processo de coleta
seleção e comercialização, dando condição para que todos possam trabalhar e ganhar a sua vida. Dentro do SEBRAE, isso vem na política de inclusão produtiva. São pessoas, via de regra, sem instrução, sem condições de estar se empregando em grandes empresas que cada vez mais exigem um nível de qualificação maior e não se consegue a sua atividade nas atividades formais, atividades do comércio, da prestação de serviço, e acabam indo por exclusão. Infelizmente, é isso mesmo. Eles vão por exclusão para a atividade da coleta seletiva. O SEBRAE está aí, está firme, está forte e vai, com essa política, mudar a vida de muitas pessoas no estado de São Paulo. Porque a missão do SEBRAE é cuidar de pessoas que se enquadram dentro das MEI, das ME e das EPP, e fazendo com que o ambiente de negócio seja cada vez melhor. Já vou encerrar, Mário. Já vou encerrar. Você está frito aí. Deu a latinha, a gente tem uma segunda rodada, Guilherme. Vamos poder... o assunto é bom e dá para extrair muito dessa conversa de hoje. Eu coloco aqui para eu ficar ligado com os horários, para a gente dar um tempo de falar todo mundo. Por falar nisso, tem gente muito legal vendo a gente aqui. Depois eu vou dar os números. Mas eu já vi o Vitor Bica falando das pessoas que estão falando aqui agora, né? Uma grande figura, falando do fortalecimento das cooperativas de reciclagem e catadores. Lembrando, o Vitor é um dos grandes parceiros nossos desde o começo, trabalhando o Anuário da Reciclagem, uma super iniciativa aí dos catadores, e lembrando disso. E o Severino, né, que é um parceirão, amigo, irmão de anos, também nessa mesma luta desde o começo. E falar nisso, eu vou trazer a Aline, então, para fazer essa sua fala, porque a Aline tem uns trabalhos fantásticos, essa turma nossa aí de Brasília, que é um dos trabalhos mais fantásticos que a gente tem com esse movimento dos catadores. Eu aprendi demais com esse time, eu me inspiro também nesse pessoal. Aline, a palavra é sua. Vou dar meia hora para você. Pronto. Brincadeira. Vamos lá. Feliz aqui, ganhei mais 20 minutos. Boa noite a todos e a todas. Né? Tem eu aqui, de mulher, e tem mais a Carla, a Lídia. Cumprimentando aqui o doutor e deputado Carlos, né? Carlos Gomes, um guerreiro aí, representante aí nosso no Legislativo. Agradecer aqui o convite, cumprimentando também o doutor Mário aí, né, ao SEBRAE, doutor Camilo. Então, assim, o Alex, que está junto aqui com a gente na Câmara de Reciclagem, e o companheiro aí, Carlinhos, aí, eu acho que eu lembro de você fez uma visita aqui para nós, recente, pelo Instituto Agenda Ambiental, lembrei de você. Gostaria de cumprimentar a todos e dizer que é extremamente importante, Guilherme também, né, para não dizer que eu não chamei, dizer que é extremamente importante discutir a PEC. A PEC, historicamente, é uma bandeira de luta nossa desde 2010, vem discutindo a questão da importância de se reconhecer o catador de materiais recicláveis no âmbito da proteção da seguridade, ter esse direito garantido. E somente em 2013 conseguimos aí, né, por meio de articulações aí com o Padre João, a Érica, levar à plenária e levar para o Congresso esse projeto de emenda constitucional tão importante para a gente, que prestamos serviço num cenário de insalubridade altíssimo, de grande precariedade, né, e invisível, inclusive. Então, assim, esse projeto ele não tem apenas um teor econômico, financeiro, de um reflexo dentro dos nossos empreendimentos, mas também de garantir um direito, né? Os catadores, nós trabalhamos com toda a parcela, querendo ou não, de resíduo. De acordo com a Política Nacional de Resíduos, né, a 12305, como foi bem apresentado pelo Alex, né, que trouxe um resgate, ela prega que nós deveríamos trabalhar, manusear apenas a parte dos resíduos secos, que é a fração da coleta seletiva.
porém a realidade é outra, e isso não é só a realidade do Distrito Federal, é a realidade de todo o país. A gente precisa avançar muito no processo de educação ambiental para convencer as pessoas, conscientizar as pessoas de que não é perder um minuto na separação correta dos resíduos, e sim ganhar tempo no futuro para garantir o melhor para todas as gerações, para as futuras gerações e para nós mesmos, de que a gente precisa se preocupar com o nosso resíduo. Então, a PEC, eu trago um pouco o resgate da política nacional, porque a PEC ela tem uma integração com as outras políticas relacionadas aos catadores. Com a Política Nacional de Resíduos, que valoriza a pessoa, o trabalho, o catador enquanto pessoa, né? Ela reconhece os catadores na própria política, em todos os seus cenários, inclusive no âmbito das ativações dos lixões, em suas cooperativas, ela também valoriza e traz essa preocupação ambiental com o resíduo em si. Desde quando ela traz suas etapas claramente, de fechamento dos lixões, encerramento dos lixões, implantação da coleta seletiva, elaboração dos seus planos de gerenciamento, até a devolução dos produtos que têm sua vida útil ainda a ser reaproveitada, que é a questão da logística reversa. Então, ela é um livro mãe assim, de proteção ambiental do nosso país. E ela protege muito, não só essa questão ambiental, mas também os catadores. E ela também, a PEC, ela tem essa ligação porque ela frisa muito bem a participação dos nossos catadores nessa área. Ela fortalece, ela tem integração, a PEC, com a Política Nacional de Saneamento Básico, quando lá cita a prioridade, né? A prioridade da contratação das cooperativas de catadores. Ela reconhece que a gente precisa ser remunerado por fazer o serviço que a gente faz, e nela, ela tem uma ligação à própria política que nos reconhece enquanto prestadores de serviço, ela traz, enquanto pessoa jurídica, ela traz fortemente a questão da parte do artigo 7º da 12.690, que é a nova Lei Geral do Cooperativismo, que no seu artigo 7º traz todo o direito que nós, enquanto catadores, temos, e que a PEC ela vem fortemente atuar em cima do artigo 7º na parte da seguridade. Hoje, aqui em Brasília, no nosso caso, eu falo em nome de todos os companheiros do país, mas tratando aqui como exemplo Brasília, nós temos hoje aqui a Sindicop, eu sou diretora-presidente da Sindicop, que é uma central de cooperativas, e as nossas cooperativas, nós temos 14 cooperativas e associações contratadas. Nós temos 2 cenários aqui para apresentar e o reflexo da PEC em cima disso. As cooperativas, com esse contrato que a gente tem de triagem, né, triagem, processamento e consideração dos materiais, as cooperativas dos catadores ter a seguridade garantida em cima desse contrato com o governo, elas têm uma retenção em cima de 20%, como já foi falado aqui. O que significa 20% em cima da realidade do catador que tem uma quantidade X de resíduo com uma qualidade e quantidade precária? Significa se abdicar de um pouco mais de R$200 na sua renda. Né? O que significa 31% no caso de associação? Isso para o catador significa que ele vai ter que abdicar da sua renda em torno um pouco mais de R$300 da sua renda para ter esse direito da proteção. Então, aqui a gente claramente, desde 2016, a gente viu esse reflexo financeiro de ter esse direito garantido, mas também viu a necessidade pela situação, a forma do trabalho, né, a gente viu a necessidade de ter também ser um segurado especial. Né? E se já do artigo 195 da Constituição Federal já prevê os pescadores, os trabalhadores rurais esse direito, e nós catadores não somos tão diferentes, né? A gente tem um trabalho, como eu já falei, insalubre, precário, a gente também precisaria dessa cobertura e esse direito. Porque ter um direito hoje para nós da seguridade é abdicar de uma renda que é dificílima de adquirir no final do mês e não tem garantia nenhuma de ter essa renda. Porque só quem é catador, né, quem já foi catador, sabe o que é você trabalhar 30 dias e você não ter a certeza do que você vai ter no final do mês para sobreviver, para garantir o seu sustento e da sua família, pagar suas contas, você ter uma renda dignamente como qualquer outro trabalho. Um dia desse eu dei uma entrevista aqui no Complexo de Reciclagem, graças a Deus, depois de 10 anos conseguimos um Complexo de Reciclagem aqui no Distrito Federal, convido a todos depois que passar essa pandemia para vir aqui nos fazer uma visita, é um complexo magnífico, um trabalho fantástico. Aqui temos 11 cooperativas de catadores trabalhando, com 500 catadores, aqui trabalhando em 2 turnos,
processamos aqui mais de 600 toneladas mês de resíduo, conseguimos devolver para a cadeia produtiva através de trabalhos catadores. E eu dei uma entrevista esses dias falando que a nossa profissão ela é tão importante quanto qualquer outra profissão. E que, por que o nosso direito, quando chega na parte de ter direitos, a gente é diferente, né? A gente é invisível, né? Então, assim, queria frisar isso por conta dessa situação, desse debate aqui. O reconhecimento da PEC, ele vem quando eu, que sou catadora, sou terceira geração de catadora, sou mãe de 7 filhos, não se assustem, eu orgulho de dizer que são 7 mães de catadores, 7 filhos, porque quando eu me afastei da reciclagem, eu tive algum direito na licença maternidade garantido? Não. Por quê? Porque justamente, ou eu tenho uma opção, ou eu tenho o meu dinheiro no final do mês para me sustentar, eu e minha família, ou eu tenho o meu dinheiro no final do mês para ter acesso a um direito. Então, a PEC é importante para as mulheres como eu, para as catadoras como eu, que ela precisa ter um direito quando ela mais precisar, que é o período da sua licença maternidade. Ela precisa desse direito. E ela não precisa fazer um cadastro de microempreendedor para ela ter esse direito. Ela já é uma trabalhadora regularizada, que é no âmbito da cooperativa, né? E ela tem que ter esse direito, que está previsto na 12.690, esse artigo 7º. Mas, para tudo isso, a gente precisa de ter um trabalho compartilhado, uma gestão compartilhada, que cada um faça o seu dever de casa. E um deles é que o Estado cumpra com a legislação, com o que está escrito, que é claro, contratar as cooperativas de catadores. Precisa contratar as cooperativas, ter condições de acatar com os direitos que são previstos, né? Aqui em Brasília só conseguimos pagar o INSS dos catadores que estão, das cooperativas que têm contrato hoje, justamente porque elas têm contrato com o SLU. Porque se não tivesse contrato, elas não teriam como pagar isso. Então, que isso fique muito claro, que o catador ele passa a ter direito quando o direito dele também é reconhecido. E dizer que, da mesma forma que estamos nesse âmbito aqui discutindo a PEC, né, que é um trabalho, uma luta histórica nossa aí do Movimento Nacional de Catadores, e que tantos catadores que estão aguardando aí essa bendita aprovação, a gente também pede, sensibiliza aqui os deputados, para que também veja essa questão da nossa participação, do nosso reconhecimento na reforma trabalhista, porque tem várias áreas ainda aí que penduram aí na cadeia da reciclagem, que tentam inviabilizar o nosso trabalho. E o nosso trabalho é importante, olha o impacto ambiental, social e econômico que o nosso trabalho tem, né? Então, por que ainda a gente tem políticas que inviabilizam o nosso trabalho? Por que ainda tem gestores públicos que nos invisibilizam na hora de reconhecer o nosso trabalho remunerado, né? Temos relatórios aqui em Brasília que comprova que o nosso trabalho prestado pelas cooperativas na coleta seletiva tem resultado o inverso das empresas. Enquanto as nossas cooperativas estão aproveitando 90% da coleta feita nas cidades, nós recebemos coletores de resíduos aqui coletados pelas empresas e reprovamos, não conseguimos recuperar mais de 70%. Então, são resultados que não é mais falácia, já estão divulgados nos sites do governo. Então, por que ainda tem tantas cooperativas sem prestar serviço de coleta? Porque a gente sabe que o catador só vai conseguir ter o seu direito a partir do momento que ele for contratado, né? Por que a gente não consegue fazer o que a lei está falando, que é essa prioridade de contratação? Por que isso é tão difícil, já que os dados estão claros, por que é tão difícil retirar as empresas, no caso dessa prestação de serviço, e incluir as cooperativas? A população, ela reconhece nosso trabalho. A população, no nosso processo de educação ambiental, ela implora pelo nosso trabalho, porque a gente sabe trabalhar, a gente sabe o que é reciclar, a gente vive disso e a gente é contra todo tipo de material que é aterrado. A gente sabe o reflexo disso, o resultado disso para a futura geração, a gente sabe o reflexo disso hoje, não é no futuro, é hoje para nós. Cada garrafa PET enterrada é uma mãe que está passando necessidade porque aquela PET foi enterrada e não foi vendida. A gente sabe que a cada 6 PETs, garrafa PET recuperada, é um pão que ela garante na sua mesa para os seus filhos. Então, isso são informações que a gente tem, porque a gente trabalha com isso e a gente sabe o que está falando. Então, aqui, rapidamente, não alongar muito, gostaria de agradecer vocês, dizer desculpa que eu falo muito mesmo, não foi à toa que
Você já fez todas as perguntas que o pessoal está fazendo aqui, Aline. A gente vai dar a segunda rodada aí de 3 minutos com um pouco dessas perguntas que você trouxe. Mas muito legal, Aline. Eu sou fã desse trabalho seus aí. E que legal. Como você era a única menina, você pode falar mais do que a turma toda aqui, porque tinha muito mais manjo nessa nossa live. Mas eu vou pedir daqui a pouco para o Camilo e para o Carlos Gomes comentar, respondendo um pouco as suas questões, mas eu queria falar aqui. Guilherme, eu fico perdido porque eu sou meio tio, olha só o que tem aqui. O pessoal manda coisa aqui, eu fico desesperado, eu não sei nem para que lado olha. Mas a Juliana Bertelli, ela fala que o tema é de suma importância para o planeta, para a recuperação ambiental, e os catadores fazem um trabalho importantíssimo no país. Tem que ser reconhecido pelo cidadão e pelo poder público. O Rafael da Copecaptes, de CMT, também mandou aqui parabéns. O Roberto Rocha, noite de parabéns para a Frente Parlamentar por abraçar essa bandeira histórica e a reivindicação da categoria. A categoria agradece. Fabiano Duarte, Justiça Social aos Catadores, muita gente falando isso, é impressionante. Eu vou dar os números para vocês, já passamos de 1.000 pessoas no Face agora, nesse instante. É uma delícia fazer uma live assim, desse jeito, com o pessoal participando. O Fábio fala da Justiça Social, dos catadores e catadoras de materiais. Parabéns à Conatrec. Olha aí, Telino, o pessoal mandando. Foi você que mandou essa, sua turma que está aqui ajudando. Né? Márcia Regina Alencar, parabéns, Alex, do OCB, pelo excelente trabalho em envolver as cooperativas. Né? A gente tem o Francisco Miranda, depois de todo esse cenário apresentado pelo OCB, me pergunta, por que tanta lentidão na PEC? Aí a gente tem... nós temos também Guilherme Campos, importante colaborador nessa frente, Jair do Amaral, FEPACORE, Federação Paulista das Cooperativas de Reciclagem, acompanhando e apoiando. E aqui uma pergunta do Fabiano Duarte. Deputado Carlos Gomes, o que pode ser feito pelos parlamentares e por organizações para acelerar os trâmites legislativos que viabilizam custos previdenciários dessas cooperativas, né? E a gente tem uma sequência aqui de gente falando, mas eu vou ficar nessa, que senão a gente ocupa muito. Carlos Gomes, você quer responder essa e já também comentar um pouco do que a Aline falou e nesse bloco junto com o Guilherme? Primeiro, Mário, eu quero dizer o seguinte, eu tive na Estrutural, quando ainda estava em funcionamento, eu vi lá muitos catadores que eu fiquei muito triste em saber que essa realidade ainda existe, ou existia, né, antes de fechar, mas... fechou aquele, mas ainda tem outros mais de 3.000 lixões espalhados por esse Brasil afora. O que nós precisamos fazer para aprovar isso, infelizmente, Mário, a Câmara ou alguns parlamentares politiza ou partidariza temas importantes como esse. Isso é um tema que tem que estar acima de partido, que tem que estar acima de tudo. É uma agenda de Brasil, é uma agenda... sabe? Então, infelizmente, tem projeto que, a depender do autor, ele já parte com uma negativa. E nós temos que, independentemente do autor e do partido do autor, nós temos que colocar acima de tudo a vida das pessoas que esses projetos vão beneficiar. E um deles é esse da PEC 309. Eu lembro que quando nós estávamos discutindo a reforma previdenciária, eu cheguei a conversar com o relator Rogério Marinho, para, pelo menos, absorver o conteúdo dessa PEC. Nós não fomos ouvidos, ele até chegou a consultar, mas não avançou. Eu penso que nós precisamos, na verdade, mobilizar todos os parlamentares, a sociedade, fazer pressão para que se aprove o regime, coloque em pauta, no caso, o Congresso em si, e que nós vamos avançar, porque é negar direito a quem tem direito de contribuir e ter a sua previdência dignamente. E mais, eu até argumentei no período seguinte, esses trabalhadores não contribuindo vão virar tudo BPC, ou seja, vão receber e não vão contribuir nada, não é isso que eles querem. Eles querem o direito de contribuir e ter a sua aposentadoria e dizer, eu contribuí para a minha aposentadoria. Então, e o pior, o governo federal, negando isso, enquanto demorar, está abrindo mão de receita que eles querem fazer legalmente, que eles querem fazer da maneira correta. Nós só precisamos aprovar isso e dar para essa dignidade. Então, a resposta é mobilização da população para que possamos votar o quanto antes. Boa.
Camilo, vamos nós. Ó, antes do Camilo falar, Camilo, só para você ter uma ideia, acho que foi o seu que ajudou hoje aqui, você colocou ao vivo. Nós já estamos com, no YouTube, 613 reproduções, no Facebook, 1.400 em alguns Facebooks, mas nós temos 2.006 em outros, 169 comentários num, 2.006 pessoas alcançadas numa e 1.402 no outro. Ainda tem mais um monte de Facebook rolando aí. E muita gente no Face também, ao vivo, mandando informação. É impressionante. Um tema como esse, como mobiliza, o Carlos, e como é que a gente não consegue fazer com que os parlamentares comprem essa briga? Eu acho que esse é um grande desafio nosso aqui, e contem com a frente parlamentar para tocar isso, né, Camilo? Vamos lá. Claro, não, eu acho isso fundamental. Por que a gente tem dificuldade, algumas pautas, de chegarem ao plenário da Câmara? Existe, e também do Senado, depois, uma PEC precisa ser aprovada 2 vezes na Câmara e 2 vezes no Senado. É muito uma questão de prioridade da Câmara, é só você olhar a representação lá dentro, né? Quais são os setores que estão mais representados? Será que são aqueles diferentes? Por exemplo, o deputado Carlos Gomes tem uma história de vida voltada, né? Está dentro da sua história a preocupação com a questão da reciclagem. A maior parte dos deputados não. Essa é uma história, como disse a Aline, é invisível, né? As pessoas não enxergam. Isso faz um bem, o trabalho do catador faz um bem para o meio ambiente, protege o nosso planeta, recicla, né, os produtos que nós utilizamos diariamente em casa, mas as pessoas não enxergam esse trabalho. Então, eu acho que até chamar a atenção desse reforço da Frente Ambientalista, de fazer essa live, de trazer as pessoas para essa reflexão. Eu queria até dar uma notícia. A vereadora Janete Capiberibe, ela foi deputada durante 4 mandatos aqui na Câmara, já estou em contato com ela enquanto a gente está conversando, desde a iniciativa aqui dessa vereadora lá na nossa capital, Macapá, e nós vamos fazer assim, uma parceria para ver se a gente avança lá com o movimento, com o diálogo, se garante uma melhor condição. Agora, botar para votar, num tempo de pandemia que nem esse, onde a gente não pode ir para a rua, não pode se organizar, não pode fazer uma audiência pública com gente dentro da Câmara, que é uma coisa assim, bem diferente você fazer via videoconferência. Né? É muito interessante, a gente mantém a coisa ativa, tudo. No entanto, a gente mobiliza menos. Uma coisa é você levar o foco, trazer para dentro da Câmara dos Deputados. Eu acho que assim, isso não significa que a gente não vai fazer esse esforço. Eu queria aqui me comprometer de fortalecer, né, todas as ações para que a PEC 309, que é do Padre João, né, que é do Partido dos Trabalhadores, eu não sei se isso pode ser um entrave, eu acho que não. Acho que a gente tem que dar visibilidade, cobrar, fazer, enfim, fortalecer e trazer para a visibilidade e tentar ver se a gente consegue, dentro do Congresso, botar o interesse, né, daqueles que estão mais frágeis um pouco à frente. Eu tenho assim, um exemplo, rapidamente, só para fechar, porque eu sei que a gente está aqui com o tempo mais ou menos corrido. Eu sou relator da PEC, do PL 827, que proíbe despejos coletivos em tempo de pandemia. A gente está lutando para botar na pauta esse PL. O PL é importante, porque as pessoas têm que ficar em casa. Né? No tempo de pandemia, o que a gente fala? Fica em casa. Aí, o que algumas administrações estão fazendo? Estão tirando a casa das pessoas, fazendo despejo. A gente tem consegue levar para o plenário. Vamos estar na luta agora de novo. Esse, assim, eu acho que é um pouco o mesmo problema. Né? O interesse daquele que é pequeno tem pouca representação dentro da Câmara. Mas nós vamos fazer essa representação, deputado Carlos Gomes, se multiplicar para poder representar aí os catadores do Brasil inteiro, até porque não são poucos, são muitos. Eles precisam estar bem representados. Olha a reação que a gente está tendo aqui de gente assistindo e apoiando, que legal que está. Ô, Teline, você quer comentar um pouco disso? Aí temos 3 minutos aqui para cada um nessa rodada. Teve muita pergunta da Aline também aqui, que a gente, acho que é a pergunta que todo mundo faz. E chegou aqui uma bronca que eu estou até guardando, que depois eu quero o Carlos Gomes me ajudando, porque eu acho que essa aqui é pesada e depois vocês podem me ajudar também. Telines, vamos lá, comentando, depois a gente faz a mesma sequência com o Alex e o Guilherme, antes de fazer o encerramento, eu contar essa que chegou agora aqui, de Gramacho. Vamos lá, vai você. Primeiro, agradecer a Aline aí pela receptividade, quando eu estive conhecendo o trabalho de vocês aí, juntamente com a Luciana Figueira, do Instituto Agenda Urbana Brasil, e o pessoal da OAB.
Aline, um beijo, obrigado, viu? E assim, eu faço das palavras da Aline as minhas, e para não esticar muito, acho que foi o Fabiano que fez uma pergunta aí, qual é o próximo passo? Qual é o procedimento para que a gente consiga colocar essa pauta lá no Congresso para a gente tentar aprovar? Deputados. Quer falar, Carlos Gomes? Quer falar, Camilo? Eu falo. Se precisar de uma mobilização nacional, eu tenho certeza que a linha aí, a gente aqui da Conatrec, a gente consegue fazer, com certeza. Viu, o Carioca? Deixa eu te falar. O deputado Camilo, ainda há pouco, trouxe uma abordagem da dificuldade que nós estamos nesse período de pandemia remotamente. Para ter noção, para mobilizar, fazer audiência pública, mobilizar gente, como diz, dar aquele bafo na nuca de quem precisa, a gente está impossibilitado porque estamos tudo à distância. Mas nós temos as redes, nós temos outros mecanismos, nós temos que mobilizar, identificar, por exemplo, requerimento de urgência para que seja aprovado e assim colocar em pauta, fazer movimento via CAD, campanha, etc. e tal, para mobilizar os deputados de cada estado. E até hoje eu não encontrei nenhuma resistência que dissesse eu sou contra reciclagem na Câmara. Todos são favoráveis. O que nós precisamos é levar isso através da mobilização para que eles possam se sensibilizarem e, de fato, nos ajudar a aprovar esse tema que é tão importante e que precisa urgentemente. Quer comentar, Camilo? Não, eu assim, não vou chover no molhado para economizar o nosso tempo, eu acho que é isso mesmo. Eu queria colocar o nosso mandato à disposição de estarmos integrando essa corrente. A gente tem feito isso contra a privatização da Eletrobras, o mandato está bastante integrado nesse, em várias outras ações, quando coisas ruins vêm para a pauta, a gente se mobiliza contra. Eu acho que a gente tem que se mobilizar um pouco a favor da PEC 309, então meu mandato está à disposição. Eu acho que tem que mobilizar. Agora, entender a dificuldade que a gente está vivendo hoje. Né? Nós temos aí uma CPI da Covid abrindo no Senado para investigar coisas muito sérias. Né? Nós temos aí mais de 350 mil mortos no nosso país, nós temos uma economia se estagnando. Então, assim, é importante a gente ter muito foco para conseguir vencer. Vamos chamar o Padre João, que é o autor, vamos chamar o pessoal da Comissão de Direitos Humanos, acho que lá a gente vai ter a Comissão de Meio Ambiente, tem que participar todo mundo, né? Vamos chamar todo mundo aí e trabalhar. Eu coloco meu mandato à disposição. Isso que eu queria dizer para vocês aqui, do movimento nacional e dessa luta, eu acho ela justa. Vamos trabalhar em duas frentes, uma aprovação da PEC 309 e a outra é fazer um impulsionamento, digamos assim, das relações de trabalho dos catadores lá na nossa capital, Macapá, que é onde tem um aterro sanitário, onde a gente pode avançar. Eu estava agora aqui pensando de dar uma convocação aí depois com o Vitor Rica, que tem sempre apoiado a gente, para a gente fazer um empenho aí, talvez uma força-tarefa, chamar Severino, Telines, todo mundo, Aline, e a gente pensar uma estratégia bem rápida de a gente pôr esse assunto, porque estão voltando tantos assuntos, a gente viu agora na Comissão de Meio Ambiente, né, Carlos Gomes? O que está voltando, coisas que achei, inclusive, que são muito ruins para o meio ambiente, estão voltando hoje. Talvez a gente precise de uma pauta positiva nesse momento para o país. Essa seria uma daquelas de fazer justiça, de garantir. Mas é isso aí, Telines. Vou passar para o Alex. Então, Alex, faz seus comentários aí para a gente. Você que viu essa turma aqui, e que bom que você trouxe esses números para nós, para orientar essa luta. Perfeito. Eu acho que o nosso papel, enquanto sistema OCB, tecnicamente dar todo o subsídio no sentido de reforçar os argumentos do porquê. Eu acho que está claro, né, é indiscutível o porquê de tudo isso, mas um outro papel que eu queria comentar também, que eu acho que é muito válido, para além da própria PEC em si, é a estruturação dessas cooperativas, para além de contratações, do direito trabalhista que precisa ser garantido, mas a estruturação para que elas possam ter condições também de trabalhar, de se organizar. O sistema OCB tem tentado se organizar
com a câmara temática que a gente construiu das cooperativas de reciclagem, pautar os temas, ter um trabalho estruturado em relação ao setor, porque como a gente viu em alguns números, alguns dados dessas cooperativas, as questões documentais, as questões internas da gestão ainda é um desafio muito grande e isso dificulta o trabalho, a contratação. Se às vezes ela não tem a documentação com o CNPJ, estatuto, as atas atualizadas na junta comercial, às vezes algum imposto que não está pago, alguma questão, isso vai impedi-la de ser contratada com o poder público. Então, todas essas questões, nós temos ciência e as nossas unidades estaduais têm tentado dar contribuição nesse sentido, assessorando e orientando as cooperativas. A gente sabe que ainda tem uma série de cooperativas que não têm e não estão conosco porque tem dificuldade financeira, a questão documental. Então, a gente precisa chegar e estar próximo dessas organizações para dar condições, porque a gente tem um volume muito grande de cooperativas, mas poucas estão organizadas, e fora o volume de catadores que ainda não estão em nenhum movimento tão só. Então, esse é um desafio gigantesco, mas o sistema OCB está à disposição, quer somar esforço nesse sentido, para a gente avançar e estruturar mesmo para dar dignidade e renda ao trabalho dos catadores. Legal. O Guilherme vai comentar também depois um pouco do que falou o deputado, mas, Guilherme, aqui tem o Marcos Alves, tá? Te parabenizando aí pelo SEBRAE, pelo programa que vai apoiar a organização e criação e gestão de aproximadamente 200 cooperativas de catadores de materiais recicláveis aqui no estado de São Paulo. Parabéns, meu, bem bacana. A palavra está com você, Guilherme. Vamos lá, pode comentar e trazer uma ação que o SEBRAE pode fazer para ajudar nessa organização, na capacitação, junto com as prefeituras. É um trabalho em conjunto. O SEBRAE sozinho não vai fazer nada. A participação da OCB nesse processo também é muito importante para que possamos fazer um arco de alianças, assim, pelo bem da implementação. Agora, o assunto de ordem tributária que está sendo discutido é fundamental para que seja viabilizado o trabalho dos trabalhadores no sistema de cooperativas na reciclagem desses materiais. É algo básico para que isso dê certo, porque esse valor é um valor que, na prática, não é inviável. É absolutamente inviável para a imensa maioria das cooperativas. E volto a insistir em se olhar e pensar também em como ganhar no processo de comercialização, retirando os intermediários do processo, que cada um vai ficando com uma parcela de lucro, e quem trabalhou para poder juntar tudo isso não está participando da parte mais rentável do negócio. E, como o deputado Carlos Gomes colocou, a questão do ICMS sobre o material reciclável, a briga entre os estados. Eu acho que poderia ser até uma outra PEC a ser proposta aí pelos parlamentares, de isenção, até mais que isenção, imunidade tributária para material reciclável, para dar competitividade para esse material e se tornar um produto cada vez mais cobiçado pelas empresas para ser incorporado na sua cadeia de produção, aumentando o valor, aumenta aí o interesse, aumenta a viabilidade das cooperativas. E volto a insistir, o SEBRAE tem um plano muito bem estruturado para o estado de São Paulo, está sendo viabilizado em parceria com as prefeituras, está à disposição para conversar com todos. Acho até que seria uma boa ideia fazer uma conversa como essa aqui no estado de São Paulo, especificamente, para falar aquilo que está sendo feito. Opa, legal. Nós temos uma frente parlamentar ambientalista em São Paulo, que a Marina, ela que está tocando, a Marina Elô é quem coordena a frente parlamentar, o Carlão Pignatari é quem tocava até agora. Esse é um assunto bom. Amanhã nós vamos discutir a questão da Ilha Comprida, a questão da verticalização no litoral de São Paulo. E à noite nós temos uma discussão sobre a questão dos animais domésticos com a frente de vereadores. Aliás, Camilo, depois eu vou pedir da Janete o contato para ela vir também para a coordenação da frente dos vereadores, que tem um timaço de primeira linha aí, a Maria Marighella, lá de Salvador, tem o nosso vereador, o Marquito, lá de Floripa, o Gabriel, de Fortaleza, um time de jovens aí, é bom para ela ajudar a orientar esses meninos aí e dar uma força para essa meninada toda pegar o caminho do bem. Mas o Guilherme pediu a palavra. Antes do Guilherme falar, eu queria trazer aqui mais gente.
Francisco Miranda falou parabéns pela live, está falando da cidade dele, que lá tem um problema muito sério com os catadores nesse programa municipal de gestão integrada. Aliás, está muito mal resolvida essa coisa dos planos, né, municipais de gestão integrada. Estão jogando tudo nos municípios vizinhos, sem uma política pública, sem incentivo para catadores, e por isso a resistência desses trabalhadores em se organizar. Ele não falou o nome do município, mas isso é um pouco de uma realidade do Brasil todo. O Fábio Rubem de Macedo Costa: é possível fazer moções abaixo-assinado? Acho que é fantástico buscar um movimento para falar. E antes de o Guilherme falar, o Carlos Gomes chegou uma história aqui que eu fiquei até meio assustado, mas eu vou colocar aqui agora porque acho que é importante a gente falar. Em Gramacho, as cooperativas estão fechadas, que faziam o trabalho de logística reversa para várias empresas, e estão lá hoje emitindo notas, ninguém, e uma ação entre amigos com os coordenadores das cooperativas. Fica atento, Telines, Aline, vamos dar uma força lá, porque quem falou isso está sendo ameaçado, né? E agora diz que os jovens, inclusive, estão fazendo o papel de milícia, porque essa coisa de milícia pegou no Brasil. Então, não só mais aquela milícia clássica, mas os jovens filhos desses catadores agora resolveram ganhar sem precisar trabalhar, extorquindo também as pessoas. É uma denúncia séria, depois eu posso pedir, Carlos Gomes, para te passar, e talvez valesse uma ida lá. Já é um escândalo o que foi Gramacho, né? Nós temos quantas histórias já contadas em filme e tudo, e chegar a esse tipo de informação, olha como é importante a gente abrir um canal como esse, dessa pessoa que talvez não tivesse com quem falar, e está aqui pedindo a nossa intervenção e pedindo pela sua vida, o que é mais impressionante. Então, eu vou deixar de citar quem, mas eu vou te passar, Carlos Gomes, esse contato, porque é muito grave isso, a gente precisa ir para cima, e talvez até com a Comissão de Meio Ambiente. Guilherme Santos, você quer dizer um pouquinho? Depois a gente vai dar um tchau aqui, fazer as despedidas com o Camilo e o Carlos Gomes. O Rodrigo não pôde ficar, teve uma urgência, pediu para que eu tocasse, e é uma honra estar aqui substituindo o Rodrigo, que está comigo na SOS Mata Atlântica desde os 14 anos de idade, só para vocês saberem, viu? O Rodrigo era dos grupos de voluntário da SOS Mata Atlântica, é uma alegria, um orgulho muito grande ter esse menino aqui com a gente agora como deputado. Tá? Guilherme Santos, a bola está com você, vai, irmão. Primeiro, agradecer a oportunidade de participar desse debate aqui em alto nível, agradecer a oportunidade, ao meu xará Guilherme Campos, pelo, vamos dizer assim, o resgate desse trabalho dentro do SEBRAE, o foco que está sendo dado nele, né? E complementar o Alex aqui, e falar assim, que essa visão, além da PEC, a gente também tem. Então, aqui, a meta nossa de atendimento, nós pretendemos esse ano atender com consultorias gratuitas 120 cooperativas aqui no estado de São Paulo. E aí, assim, o foco nosso é organizar a questão da produção e logística, melhoria na gestão, aí essa melhoria na gestão inclui toda essa questão de documentação, controles financeiros, emissão de notas fiscais, porque se a cooperativa quer se desenvolver, ela tem que estar preparada para isso. E a questão até da documentação, Alex, a gente fazer uma parceria aqui para que a gente oriente de acordo com o que vocês têm aí de expertise já, questão de estatuto, a questão das atas, orientar de acordo com o que vocês falam. Até aproveitar e pedir também, de repente, aqui, se tiver um movimento por parte da OCB de facilitar o registro dar um foco para facilitar o registro dessas cooperativas, talvez tenha uma adesão muito maior ao sistema. E, principalmente, o acesso ao mercado. A partir do momento que a gente conseguir essa organização, os preços vão melhorar. As cooperativas aqui da capital, a gente observa que já tem essa organização. Então, a gente tem o Carioca lá com a Rede Sul, que já tem essa organização fortalecida, e aqui a gente quer ampliar isso para o interior também. Então, contamos muito com a experiência de vocês também, viu, Carioca? E da Conatrec, para poder fazer com que isso aconteça. E, lógico, essa PEC aqui, quando eu percebi essa oportunidade, eu luto aí no cooperativismo, eu sou formado em administração de cooperativas, então eu venho nessa luta aqui, e a situação já foi pior, porque essas cooperativas pagavam 31% do INSS. Era 20% do patronal e 11%. Então, a situação já foi pior. Eu questionava a OCB e eles falavam, é isso mesmo. Eu já vi o INSS autuar a cooperativa porque não estava recolhendo os 20% patronal. Então, agora o ideal é passar para aprovando essa PEC,
a gente consegue. Eu fiz um cálculo aqui básico, vou passar para vocês, são 31 mil, aproximadamente hoje 31 mil cooperados pelo SNIS, que estão vinculados a organizações. Desses 31 mil, a gente sabe que metade, pelo menos, não recolhe. Se você trabalhar com o universo de 15 mil, fazer um cálculo aí da redução de 20% para 2,3%, isso vai gerar de economia para as cooperativas 36 milhões de reais. Para o INSS, o que é 36 milhões de reais? Mas para esses cooperados, vai fazer toda a diferença. Muita diferença, tanto para o cooperado quanto para a cooperativa. Então, estamos aí à disposição para apoiar isso e para trabalhar além dessa questão legislativa. Nós trabalhamos na gestão do negócio também. Contem conosco. Bacana. Nossa, eu estou vendo aqui várias empresas que fazem política de reversa, cápsulas de café, muito material de descarte de hospitais. Eu vi aqui coisa impressionante. O pessoal vendendo mais barato, ração de cachorro, comida vencida de supermercado, entregando o que custa 50, vende por 10, vencida e com tempo e sem condição de condicionamento, e o pessoal comprando aqui, fila de gente comprando no lixão. Olha que absurdo isso. E agora outra pessoa que está mandando a informação. Então, a gente vê que é uma fábricas de ração aqui, é original, não deu para ver o nome, mas tem todos os sacos de ração. Eu vou te mandar isso, Carlos. E hoje mandaram aqui também mais uma matéria que saiu no Globo, agora à tarde, falando sobre criminosos tomam conta de área do lixão de Gramado. O que a gente falou agora, acabaram de mandar a matéria. Então, é um negócio que está ficando feio. Essa coisa de milícia, sem controle agora no Brasil, ainda querendo liberar arma. Imagina, Capiberibe, como é que a gente pode fazer isso? Então, vamos fazer aqui as despedidas. Camilo, agradecer aos nossos convidados que gentilmente puderam estar junto aqui, ilustrando esse momento para a gente, buscando soluções, buscando encaminhar esse assunto que é tão sério no Brasil e que a desgraça procura mais ainda. É impressionante como é que pode chegar no nível assim, né? Que a gente não pode aceitar isso, tem que reagir com a dignidade que a gente vem fazendo essa nossa luta, esse trabalho e essa inclusão e diminuir essa injustiça. Não é possível o país continuar mantendo essa justiça e tanta gente excluída da vida, né? Nesse caso. A gente já está vendo isso com a vacina, não é possível que chegue nesse ponto também que a gente está participando agora. Então, Camilo, vá lá, a palavra está com você, a despedida do nosso pessoal, e depois o Carlos Gomes para a gente encerrar. Obrigado pelo convite, Mário. Cumprimentar todos que participaram aqui desse diálogo, cumprimentar o Alex. Opa. Acho que está travado. Enfim, todos que estão aqui no apoio para que a gente possa fazer esse diálogo e dizer assim, que eu quero concluir a minha fala reafirmando meu compromisso, sabendo do tanto que a gente precisa avançar, principalmente na Amazônia. O Carlos, agora há pouco, falava dessa questão da distância do mercado consumidor, né, do parque industrial que termina reaproveitando, né, os produtos que são reciclados. E lá no norte, olha só, o Amapá, muita gente que não localiza, né? Às vezes eu falo, eu sou do Amapá, a pessoa fala, eu fui lá perto, fui no Acre. Eu acho que para sair do Acre para ir chegar no Amapá é mais longe do que sair do Amapá e para Miami. Então, assim, muita gente não tem noção do tamanho da Amazônia, né? Isso dá assim uma situada. Às vezes, de Macapá para Porto Alegre talvez seja mais perto do que ir para Rio Branco. Enfim, só que lá nós estamos na fronteira com a Guiana Francesa, com a França, com a República das Guianas, com o Suriname, temos uma porta aberta para o Caribe, temos quase todo o nosso transporte logístico é feito de barco, somos a porta de entrada da Amazônia, porque tudo que vai para a Zona Franca de Manaus, de navio, passa pela Amapá, é alfandegado no Amapá, você entra ali, então tudo passa ali na nossa frente, tudo sai, inclusive uma notícia para vocês, né? A gasolina mais barata do Brasil é lá no Amapá. Eu sempre não tenho uma explicação muito clara para isso, mas eu calculo que ela venha de navio e não de caminhão, como ela é feito o transporte no Brasil inteiro. Então, assim, nós temos grandes oportunidades e possibilidades pela nossa posição estratégica, o estado que é 76% composto de áreas protegidas, parques nacionais,
terras indígenas, reservas extrativistas, enfim, áreas de proteção. Então, assim, a possibilidade é muito grande e eu assim, acho que essa é uma dimensão que a gente vai precisar avançar muito. Eu sempre discuto lá dentro da nossa Comissão de Meio Ambiente as possibilidades do desenvolvimento sustentável. Produtos da Travou, Camilo. E lá por aqui não é por reserva de mercado, não, é porque eu gosto do produto de lá mesmo. Então, para além dos produtos da sociobiodiversidade, a gente vai ter que dar uma avançada bem grande na questão da reciclagem, que ela tem um papel fundamental também na preservação aí do futuro das nossas próximas gerações. Então, Carlos, meu querido, eu quero seguir a sua liderança nisso, depois de participar aqui desse diálogo. Eu entendo que você, nesse tema, vai ser meu líder. Legal. E que eu já lhe faço esse convite. Você falou, não estive lá em Macapá, você agora está convidado. É a capital, a única capital do Brasil banhada pelo Rio Amazonas. Vale. Eu quero ter a alegria então, de lhe levar para dialogar lá nessa questão da reciclagem, mas também para conhecer nossa cidade, que é maravilhosa. Um grande abraço a todos, sucesso e contem comigo. Eu assino embaixo, Carlos, e vou junto. Ô, Aline, você quer fazer também uma manifestação aí, já despedindo do nosso pessoal, aí o Carlos Gomes faz encerramento para a gente. Eu estava te deixando aqui, ó, você achou que eu não ia te chamar, né? Ah, menina, essa turma é muito boa. Vamos lá. Eu gostaria de agradecer ao som. Opa. Gostaria de agradecer a todos a oportunidade e dizer que essa live ela foi a voz de milhares de catadoras e catadores que são de risco, da classificação de risco nesse período de pandemia, e que eles estão com suas atividades suspensas. Eles não podem retornar ao trabalho enquanto essa pandemia não passar. Então, assim, a importância dessa live hoje, resgatar a aprovação de urgência dessa PEC, é trazer à tona a voz dessas pessoas que são de risco e que não têm hoje de onde tirar o seu sustento, porque estão afastados dos seus trabalhos. Então, era essa mensagem que eu queria deixar, né, porque foi muito importante, no período como a gente está hoje, resgatar a PEC, e aí, claro, todos aqui colocaram a extrema urgência de ser aprovada logo, dizer que nós, catadores, estivemos ativamente antes da pandemia no Congresso, pedindo a aprovação da PEC, todas as audiências que tiveram lá, para sensibilizar os parlamentares, nós estávamos lá, a audiência pública que teve, eu mobilizei os catadores, nós enchemos de catador lá, né? Então, assim, estivemos presentes sempre para garantir sensibilizar para garantir essa aprovação. E hoje, mais do que nunca, a necessidade dela ser aprovada é muito maior, né? Então, era isso que eu gostaria de deixar aqui e parabenizar a todos por resgatar essa discussão da PEC e dizer também que catador, né, diante de todos os comentários que sairiam, alguns que o Mário trouxe aqui na live, catador, ele é um trabalhador, catadora, ela é uma trabalhadora, e a gente só busca no lixo a nossa sobrevivência porque não tivemos outra oportunidade, e porque uma grande quantidade nossa, né, dos antepassados, que eu sou a terceira geração, então a minha primeira e a segunda geração, garanto para vocês que só foi catadora porque não teve oportunidade. Porque se tivesse tido oportunidade, tinha sido outra coisa. O deputado Carlos Gomes está aqui e ele foi um catador e ele sabe do que eu estou falando. Então, assim, é isso que eu gostaria de falar, porque não estou falando aqui que marginaliza catador, mas o que a gente vê em meio dessa invisibilidade é marginalizar a gente enquanto somos trabalhadores e reconhecidos pela CBO e politicamente temos leis que nos amparam. Então, era isso que eu gostaria de deixar claro aqui. Legal, Aline. Também o Sebastião Carlos dos Santos falou para a gente dar uma olhada no Jardim Gramacho. A gente não pode falar algo sem saber. Não sei o pessoal que mandou as notícias aqui, mas eu acho que vale a pena ir lá, nós precisamos ir ver, porque não pode chegar uma denúncia desse tamanho sem que a gente possa ter, pelo menos, uma ação com relação a isso. A questão das milícias já é conhecida. Agora, essa coisa das notas, da logística reversa, a gente tem que ir a fundo para dar uma olhada. Então, Carlos Gomes, a honra de encerrar é sua, você que é nosso parceiro, está lá na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, é um guerreiro, uma história linda de vida, inspiradora. Eu te deixo a honra de fazer esse encerramento no lugar do Rodrigo Agostinho, nosso líder e coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista. Bom, é um perigo deixar terminar, tio. Bom, primeiro eu quero dizer da satisfação de
ter participado com todos vocês desta live, com a Aline, com os Guilherme, né, os Santos. Nós estamos em desvantagem, tem 2 Guilhermes, os outros estão tudo em um. Também a ti, o Alex, o Camilo, enfim. Bom, a questão da PEC é um tema mais que nós tratamos, eu penso que tem um conjunto de ações que nós temos que tocar. Evidente que paramos, 2020 foi um ano que eu digo é um ano perdido, 21, agora que nós estamos começando a respirar, e novos temas, novas ações, e precisamos retomar. Precisamos retomar a questão da aprovação do projeto 6545, projeto de lei de incentivo à reciclagem, que vai colocar dinheiro para treinamento, qualificação, maquinário, construção de galpões, enfim, vai trazer um novo tempo. Nós precisamos aprovar essa PEC, é questão de justiça aos catadores que precisam e querem contribuir para se aposentarem dignamente. É um direito que eles têm. E mais, o Guilherme até falou que esses 30 mil que o Estado, o Nacional, o Governo Federal, vai ter um investimento aí de 30 ou alguns milhões, mas, em compensação, o quanto que vai sair da informalidade vai começar a contribuir, que daqui a pouco, até nessa balança, mais vai arrecadar do que perder, porque vai trazer muitos que estavam na informalidade e vão vir para contribuir. Então, eu penso que nós temos muito a fazer, descentralizar a indústria, transformar, fazer o processo de transformação regionalmente, para que esse material não tenha que estar viajando, fazendo grandes percursos de viagem para ser transformado em outras regiões, e assim fortalecemos a cadeia regionalmente. Aline, na próxima vez que eu for a Brasília, eu quero conhecer, sim, esse grande centro que foi montado em Brasília, até para saber o que nós podemos fazer para melhorar. O nosso grande desafio é melhorar a estrutura, fazer com que os catadores participem do processo a mais, além de separar, de prensar, que ele possa beneficiar, transformando o PET em flake, e, se possível, até algumas injetoras. O meu sonho seria chegar PET, sair baldinho para a construção civil, mangueira para planta, sair a bandeja para o pintor. Então, já saiu o produto acabado para as grandes lojas de construção, outras que sejam. Então, esse é o meu sonho, transformar cooperativas em indústria. E aí sim, agregar valor, agregar renda, e vamos fortalecer a nossa economia. Eu quero dizer que eu aprendo a cada dia com vocês, é o meu sonho, é a minha bandeira, e desse sonho nós vamos lutar até o fim para tirar muitas coisas do papel e transformar em realidade. Então, muito obrigado, que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria, ilumine, para que possamos tomar as ações corretas e colher os frutos necessários dessas ações que iremos tomar. Muito obrigado, gente. Boa noite a todos. Obrigado. Então, gente, obrigado pela participação, todo mundo. Amanhã, Frente Parlamentar Ambientalista dos Vereadores do Brasil, com a questão do agravamento da questão animal durante a pandemia. Um tema muito importante, continuidade daquele da caça da semana passada. É isso aí, gente. Obrigado pela presença a todos vocês. Estivemos em todos os canais, levando a Frente Parlamentar